Boa noite a todos. Estamos aqui numa disciplina que é nova, que foi criada em 2018, mas somente agora eu estou disponibilizando e fazendo esforço para ela ser oferecida para vocês, que é uma disciplina eletiva, História da Arte no Amazonas. E hoje, especialmente porque houve um problema elétrico na universidade, nós vamos fazer ela remota, né, que essa experiência vem desde a pandemia e hoje estamos aqui com um convidado. A nossa disciplina História da Arte no Amazonas, ela tem seu conteúdo, inclusive na sua própria ementa, ela tem um conteúdo que fala do Clube da Madrugada. Então, eu trouxe um convidado, que é o Mauri Marques, que é praticamente meu primo por afinidade, é um primo. Eu vou deixar agora o próprio Mauri Marques se apresentar, porque a importância dele aqui é porque sobre o Clube da Madrugada, ele não viveu o Clube da Madrugada, mas hoje a experiência dele é muito interessante, dele pegar os poemas dos autores, dos poetas do Clube da Madrugada e transformar isso em música. Inclusive, ele vai falar do livro e o CD que ele tem editado pela editora Valer, se eu não me engano. Mauri, a palavra é sua. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. E vamos conversar um pouco aí sobre o Clube da Madrugada e até esse trajeto aí do que eu venho realizando, né? Apenas para resumir aí como é que eu comecei, vocês que estão cursando a arte, se interessam pelas artes em geral, as coisas às vezes vão acontecendo por afinidade, o que você gosta de alguma coisa. No meu caso, eu sempre meu foco sempre foi mais a música, né? A música no sentido de ouvir música, né? Porque eu não sou músico, eu componho, mas eu não sou um profissional como músico, né? Porque a composição da música você pode compor você sabendo música, ou também você pode compor até só da cabeça, você inventa música, então são várias vertentes, né? Mas, na realidade, o meu caminho começou por eu gostar de música, né? Ouvir muita música, né? Inclusive, eu era rato de loja, na época de vinil, da loja lá do pai do Fernando, a Novidisc. Depois o Fernando, com certeza, já deve ter passado mais ou menos um histórico, né? Então, eu vivia lá, né? Então, o pai do Fernando me cedia os catálogos das gravadoras e eu pesquisava o que eu queria, né? Porque como eu tinha mais uma direção para a música instrumental, né? Jazz e principalmente a música instrumental brasileira, eram muitos discos que as lojas não pediam porque não eram comerciais, né? Então eu apontava no catálogo e ele mandava buscar para mim, né? Os discos, né? Então sempre foi essa coisa da fissura de gostar de música e principalmente da música brasileira focada mais no instrumental. Não que eu não acompanhasse a MPB em geral, isso aí tudo eu tenho, né? E eu comecei a trabalhar com música nesse sentido como sonoplasta, né? O sonoplasta é aquele que coloca um fundo musical de uma peça de teatro, de uma companhia de dança, ou que cria, né, efeitos que você vê nos filmes, né? No meu caso, eu comecei um amigo meu que era bailarino e participar de um grupo de dança, me convidou para eu ficar apertando o botão e colocar música lá para eles dançarem e tal, né? E nesse caminho, eu, como gostava, eu fui propondo ao grupo algumas músicas, né? Tanto que alguns espetáculos, na época do Dança Viva, eu é que selecionei as músicas, né? O Metal Madeira, que foi o primeiro, e depois outros, e depois aí eu fui para peças de teatro, e aí eu fui fazendo a sonoplastia
das peças de teatro. Então, foi nesse sentido. Você vê a música que tem uma ambientação para a cena que está acontecendo e vai compondo, né? Então, basicamente, o meu início foi em torno disso, né? E aí, como você lida com todo um rudimento, né, do grupo, né, de um grupo de dança, de teatro, você vai aprendendo a fazer produção, você vai tendo noção de iluminação, né? Aí depois eu passei a trabalhar com iluminação, que um amigo meu, na época, hoje é muito simples, né? Posso dizer assim, os espetáculos, você vê aquelas iluminações, mas na época não tinha, né? Você tinha a iluminação do Teatro Amazonas ou algum outro, e esse amigo meu, que era iluminador lá em São Paulo, daqui veio para cá e comprou os refletores e você fazer a iluminação. Com isso, eu tive a oportunidade de acompanhar toda essa geração dos anos 90, do rock nacional, não só rock, mas tudo, vinha Dominguinhos, vinha todo mundo, que era uma casa de show, então tinha público para todos os gostos, né? Então, com isso, também me possibilitou ter contato com a música, né? Dessa maneira, fazendo iluminação, né? Que aí eu fui aprender, que hoje, assim, depois me facilitou, né? Em outros empreendimentos que eu me meti, né? Porque quem gosta de arte, sempre você vai procurando o que fazer e você vai aprendendo, né? Então... Mauri, eu lembrei agora, não é querendo te interromper, já interrompendo, né? Eu lembrei que, cronologicamente, tu poderia falar um pouco do projeto Pixinguinha que existia em Manaus, que Sim. possibilitou a oportunidade de a gente conhecer Belchior, Elba Ramalho. O projeto Pixinguinha, ele tinha o objetivo de, por exemplo, trazer uma pessoa que já era conhecida e incluir outras pessoas que estavam despontando. Aí, no caso, por exemplo, da Elba Ramalho, era isso, né? Ela estava no início da carreira, ela trabalhava com teatro, cantava em teatro, né? E assim como outros, né? Então, sempre pegava uma pessoa que já tinha nome junto com uma pessoa que estava iniciando a carreira, né? E o projeto Pixinguinha acontecia no Brasil, entre aspas, mas no Brasil do sul do país, chegando mais ou menos ali pelo Nordeste. Dificilmente ele vinha aqui para o Amazonas em razão de logística, do custo, né? Mas houve uma época em que a Pixinguinha passou a vir para Manaus até através da própria UFAM, né? Porque existia uma assessoria de cultura, que era um departamento de cultura da UFAM, que era administrada pelo professor João Ribeiro, e ele é que conseguiu patrocínio local com as empresas do distrito, como boa parte de alguns empresários foram alunos dele lá no Dom Bosco, nós fomos alunos dele lá no Dom Bosco, ele conseguia patrocínio para trazer o projeto Pixinguinha para Manaus. Então, se não fosse ele, realmente nunca teria acontecido. E eu acho que aconteceu umas 3 vezes, uns 3 anos, às vezes intercalando aí depois ele saiu, tentaram trazer e não aconteceu. E como é aquela coisa, né? Eu gostava de música e estava por ali, eu não era funcionário da UFAM nem nada, mas ele precisava de pessoas para formar uma equipe, né? Para ajudar a carregar alguma coisa e ajudar a pegar o pessoal no aeroporto, né? Fazer aquela o que fosse da produção. Em razão disso, eu tive a oportunidade de conviver com muita gente. Conheci, né? Nessa fase aí da vida, eu também tinha liberdade para isso, né? Ainda era sustentado pelo pai e arranjava meus bicos fazendo iluminação e pegava uma coisa e você vai tocando, né? Eu trabalhava já como na firma do meu pai, mas eu tinha liberdade para sair à noite para cuidar disso, então
para mim foi muito importante, né? O conhecimento, inclusive, quando a Elba Ramalho veio, ela veio com um músico chamado Joca Costa, que é um guitarrista que morou muito tempo no Rio de Janeiro, e foi que acabou fazendo o arranjo do meu CD, né, no meu CD livro, né, o Lira da Madrugada, né? Depois eu falo um pouco sobre ele, né? Então, dessa amizade que a gente fez ao longo do tempo, eu disse, bem, no dia que eu for fazer alguma coisa, eu vou chamar o Joca para fazer os arranjos. E fiz isso, né? Depois eu fui gravar o meu disco, eu acabei fazendo isso. Então, o projeto Pixinguinha foi muito importante. Também teve um Pixinguinha que eles incluíram a participação dos artistas locais, né? Então, na época que fazia abertura, nessa edição acontecia até no Rio Negro Clube, porque o Teatro Amazonas estava em reforma, não tinha local e acabou se fazendo lá no ginásio do Rio Negro. Então, a abertura acontecia com o Tariri, com o Carlos Castro, com o Armando, eu acho que eu não sei se o Carrapicho, eu não me lembro mais, assim, eu tenho guardado isso. Então, eles faziam a abertura dos shows do Pixinguinha, né? Aí veio a Maria Alcina, veio muita gente, muita gente. Então, isso aí também foi uma das coisas que, né, para mim foi importante, né, pelo conhecimento, né, que você vai tendo, e alguns deles me passavam, eram produtores, e me passavam os discos que eles produziam e tal. E aí a gente foi aprendendo, né, e também na observar como é que as coisas se processavam internamente, né? Então, foi isso, né? Mas depois tem um outro caminho para eu chegar na música de compor, né? As músicas, aí já foi um outro processo do meu envolvimento com o teatro, realmente focado no teatro, produzindo, né? Agora, Mauri, só para a gente entrar na tua música, no teu trabalho, vamos falar um pouco do Clube da Madrugada, porque esse aí é que está no conteúdo, e através do Clube da Madrugada eu tenho aqui, ó. O Clube da Madrugada aí, no caso, para eu fazer esse trabalho, a gente começou a fazer vamos dizer, um trabalho teatral com música e poesia, né? E aí a gente começou a produzir, e depois de muita coisa que a gente foi fazendo com um grupo de colegas e músicos, tinha maestro e tal, e chegou uma hora de você fazer um trabalho mais autoral, né? E depois de feito isso, chegou aquele ponto, né? Você tem que começar pelo começo, né? O Clube da Madrugada, ele se origina, é um clube que não tinha um endereço fixo. O endereço dele é a Praça da Polícia. Essa é um cartão postal antigo dos anos 60 da Praça da Polícia, que todos conhecem, onde está o Palacete Provincial, que é o Museu de Manaus, né? O Madrugada, ele nasce em 22 de novembro de 1954, em Manaus, sob o pé do mulateiro existente na Praça Eleodoro Balbi, hoje conhecida como Praça da Polícia, né? É popularmente conhecido como Praça da Polícia porque existia a polícia naquele prédio naquela época. O nome Madrugada vem em razão de ter, numa madrugada, quando os grupos de jovens intelectuais tiveram a ideia de criá-lo. Eram todos boêmios, por isso Madrugada. Então eles bebiam, ficavam batendo papo, e aí nasce o Clube da Madrugada, e essa aí é a foto da placa que existe hoje lá, né, que tem os fundadores, placa comemorativa da fundação do Clube da Madrugada, existente na Praça Eleodoro Balbi, em Manaus. Então, essa placa está no pé da árvore daquele mulateiro. Aí tem os principais intelectuais e poetas fundadores. E, fazendo uma analogia, eu já comentei isso em sala, que o Clube da Madrugada,
fundação foi devido à necessidade de plantar as letras e as artes no Amazonas com o espírito do movimento modernista de 22, que a gente já conversou. Porque no próprio Brasil, o modernismo demorou a chegar, só chegou naquela semana de 22, que vocês devem ter visto lá na História da Arte com Paulo Simonetti. Aí, de 22 até chegar em Manaus, somente através do Clube da Madrugada, porque Manaus era muito acadêmica ainda, os poetas, tudo, os pintores. Então, para chegar em Manaus, o modernismo foi através também desse movimento do Clube da Madrugada. Aqui tem a finalidade dele, assim como o parnasianismo nasceu para reagir aos excessos do romantismo, o Clube da Madrugada surgiu para combater o academicismo arraigado e vazio que ainda se praticava na literatura e nas artes do Amazonas. Nas artes plásticas, segundo o pintor Moacir de Andrade, nós já vimos alguma coisa dele, né, em sala, antes do Clube da Madrugada só existia ele e o pintor Branco Silva, que eu comentei com vocês, mandei até essa semana uma imagem de um quadro dele, pintor Branco Silva na cidade de Manaus. Seus trabalhos eram impregnados de academicismo, aquelas paisagens que eu mostrei, tipo cartão postal com arara, floresta, garças, Vitória Régia, pois era a base para qualquer artista afastado geograficamente dos grandes centros culturais. Manaus sempre foi afastada geograficamente, né? Hoje está mais próximo do Brasil, por causa das redes sociais e da internet e da globalização. A internet facilitou essa, democratizou, e hoje o que acontece em Rio, São Paulo, acontece ao mesmo tempo aqui em Manaus. Então, as ideias modernistas da Semana de Arte Modernas, ocorrida em São Paulo em 1922, no Amazonas até 54 não havia chegado, né? Então, os nossos artistas ainda produziam naquele estilo rebuscado, pomposo, derramar sem perceber as conquistas estéticas da mensagem de renovação que aquele movimento trouxera para as artes. Você vê essa pintura, tema ainda lá da Idade Média, lá do Renascimento, Jesus e a Mulher Adúltera, pintado na Catedral de Manaus pelo Branco Silva, que era o pintor da época, ele pintou isso na parede. Eu acredito até, isso é uma pintura antiga, que na reforma que fizeram, no restauro, eles voltaram à origem da arquitetura, como era na época da construção. E essa pintura foi feita já nos anos 50. Então, essa pintura, se eu não me engano, ela foi retirada lá da igreja. Mas tem a imagem, que é o registro da fotografia, dessa foto. Você observa que, se você olhar essa pintura, tem nada, muito próximo daquele tema e daquela pintura do Renascimento, lá do Barroco não, porque está muito clara, mas do Renascimento, né, que a temática era religiosa. Então, era assim que os pintores, inclusive eu comentei que tem um quadro do Branco Silva na Pinacoteca, que é Jesus abençoando a seringa e os seringueiros, quer dizer, ele estava trazendo ainda aquela ideia lá renascentista, lá temática religiosa, para dentro da Amazônia, e colocou Jesus abençoando a seringueira, né? Isso é um tema que ele podia abordar, mas a pintura dele era acadêmica, tipo como se fosse feito lá na época do Renascimento. Esse é um detalhe só, não está completo, do quadro do Branco Silva, e eu postei, e essa reprodução está lá no Tacacá da Gisele, ali no Largo de São Sebastião. Eu mandei a foto para vocês essa semana, é uma reprodução desse quadro, porque aqui é só um detalhe, mas ele pintava bem realista, né, assim, mas já trazia para a Amazônia o teatro iluminado à noite, trazendo as belas artes, vindo do astral, né, fazendo essa alegoria toda. E aqui embaixo não aparece, mas tinha umas índias no cavalo, como se fossem as Amazonas, parece só a cabecinha do cavalo aqui embaixo, que está cortada a imagem. E isso vem a inspirar os pintores lá nos anos 90, que eu falei para vocês, nos anos 80, aliás, que é aquele chileno Roland Stevenson. Ele pintou um quadro inspirado nesse, ou como se fosse, a gente fala assim, uma releitura, né? Ele fez o Teatro Amazonas, e as Amazonas no cavalo, ali na praça, em frente ao teatro.
Pois é, em razão desse trabalho que a gente estava fazendo com poesias, música, poesia, encenação, chegou a hora que você tinha que materializar, né? E em razão de ter muita coisa feita, né, de vários poetas do clube, do não clube, dos atuais e tudo, eu disse, bem, vamos começar pelo início, né? Então foi aí que eu peguei a geração Madrugada e fiz esse trabalho de musicalizar. Já tinha algumas, sendo que aí a gente foi focando para fazer só do Clube da Madrugada, né? E isso, depois das músicas algumas feitas, eu tinha a ideia de lançar, mas ao mesmo tempo fazer juntamente com um descritivo, uma informação contando a história do clube e também a experiência de musicalizar poemas sobre o ritmo poético, a própria declamação, essa coisa toda, né? Foi aí que, conversando com o escritor Zé Maria Pinto, é que a gente acabou fazendo o Lira da Madrugada, que é um livro que ele tem em duas partes, né? Essa primeira parte tem vamos dizer, a minha parte, em que eu coloco todo o registro, né, do que foi feito, da minha trajetória, e a segunda parte, que você vira o livro, é a parte histórica do Clube da Madrugada, aqui, que aí o Zé Maria pegou cada poeta, Tiago de Mello, Elcio Farias, todos eles, e foi fazendo uns ensaios falando dos poetas e fazendo uma análise dos poemas que eu havia musicado. Então, ficou, vamos dizer, um livro litero musical, né, contando que além de parte da história do clube sintetizada, tem a parte das músicas. Então, tem os poemas estão cifrados musicalmente e tal, e isso aí foi esse o caminho primeiro, né? Agora, o meu projeto que está caminhando é fazer o pós-madrugada, que tinha a geração chamada Geração Madrugada, né? Mas tem os poetas que são pós-madrugada, que foram influenciados, conviveram com o pessoal do Clube da Madrugada, como é o caso do Aníbal Bessa, né, do Zé Maria Pinto, do Simão Pessoa, de assim toda mesmo, essa geração. assim mesmo, Maurinho, nas artes visuais, existem os artistas da Madrugada, que é o Moacir de Andrade, aqueles antigos, e que vem influenciar os pintores até hoje, Exatamente, influenciando. exatamente. Que Outro aí detalhe importante, Maurinho, é interessante tu comentar melhor, porque eles são alunos de artes visuais, vão trabalhar com programação visual. O livro tem uma diagramação muito boa, porque, como você falou, explica melhor e mostra aí. São 2 livros, né? A primeira parte tua, a outra do Zé Maria. Mas se você vira ao contrário, ele aqui tem é outra capa, né? livro, Tem outra capa, de esse cabeça aqui para baixo, é são 2 livros, um contrário ao outro. Quando tu aí vê uma parte, tem uma capa e é o Mauri. Na outra parte é o Zé Maria contando a história. é, Então, é 2 livros num só. é, e tem a questão, né, do CD aqui, né, que é colocado internamente aqui, né? Então, vamos dizer, essa elaboração aqui, né, essa ideia é minha, né? E o Fernando depois pode passar aí para vocês que no meu canal do YouTube, @MauriMRQ, eu fiz um pequeno documentário sobre o Clube da Madrugada, do que eu consegui apanhar de informações, né? Então, tem depoimentos dos poetas, do Anísio Melo e de muita gente, né? E do Tenório Tedes. Então, quando Fernando depois passa para eles aí, que isso também ali dá mais ou menos um roteiro, né? É uma parcela, porque a rigor, o Clube da Madrugada, o estudo dele ainda, por incrível que pareça, ainda está no início, e tem muita coisa a se falar, né? Como os principais intelectuais falam, né? Para existir uma outra geração, como do Clube da Madrugada, é um pouco difícil, né? Porque parece que numa época, né,
as grandes figuras, né, dessa geração se uniram de tamanha qualidade que hoje vocês dizem, pô, quando é que isso vai acontecer de novo, né? E realmente o papel do Clube da Madrugada é fazer nós olharmos para o nosso próprio umbigo, né? Então a literatura passou a ser feita através da nossa realidade, os poemas, que a maioria era poeta, mas os contos, essa coisa, passou as histórias serem sobre a Amazônia, sobre o Amazonas, ou seja, esse é vamos dizer, um dos principais méritos, né? Então, se você lê os poetas como Elcio Farias, você vai ver que ele é do interior de Itacoatiara, você vai ver na obra dele a nossa essência amazônica, né? Todos eles. Então, esse é o papel, né? Então, ainda tem vários livros, não só esse, o Tenório lançou 2, o Zé Maria lançou 2, vai lançar mais um agora. Então, assim, é um manancial aí para vocês que gostam de arte explorar, porque é uma coisa única, né? Única, assim, de qualidade literária que se tem. A nível de Brasil é uma raridade, né? Hoje a literatura amazônica ela começa a ganhar espaço no Brasil, porque é aquela coisa, Brasil é Rio, São Paulo, não é aqui, né? Então você sempre acha que as coisas aqui não são boas e tal, não tem isso, né? Então, o Brasil é um país continental e, aos poucos, isso, quando se toma a condição, né? Salvo, vamos dizer, um reconhecimento nacional que existia até antes da fundação do Clube da Madrugada, era o poeta Tiago de Mello, que se mudou para o Rio de Janeiro e era um nome nacional, fez Estatutos do Homem, né? E ele é da geração Madrugada. Logo em seguida, o Clube da Madrugada foi fundado, entre aspas, porque são coisas de estudo, como disse, não tinha um prédio, não tinha nada, era mais uma junção de ideias, de mudanças políticas, de pensamento, e grandes intelectuais se uniram, tanto que a base do Clube da Madrugada era de economistas, né? Era o Saul Benchimol, né? O Jefferson Pérez, né? É uma coisa, você tem que... Pode falar, cara. A minha dúvida é como é que era a participação da população no Clube da Madrugada? Se era apenas a classe artística que tinha interesse, como era essa participação das pessoas? Mauri responde. Mauri, deixar para o Mauri, mas eu tenho a minha opinião, vou falar depois. Vamos ver se bate com a dele. Na questão, vamos dizer, dos livros, vocês imaginam a dificuldade que era para lançar um livro, né? Então, as coisas se davam... E outra coisa, né? O Clube da Madrugada, ele expandia nas várias linguagens, né? Da parte da literatura, do cinema, das artes plásticas. Tem livros que falam dos festivais de cinema que se fazia. Então, era muito dentro dos grupos culturais. Por exemplo, das artes plásticas. Na época, foi um projeto, tipo, acho que era chamado Varal, né? Que lá na Ponta Negra, que o pessoal fazia um varal e pendurava os quadros, as telas, né? Lá na Ponta Negra, ali mesmo na praça, né? Em frente ao Café do Pina. Então, era nos ambientes, tinha os cineclubes, né? Que isso praticamente hoje não existe mais, né? Que passavam as sessões, tinham os clubes literários. Então, vamos dizer, sempre as artes têm uma questão que ela brota de uma certa elite, né? Mas que ela vai caminhando em torno também das pessoas, de quem vai se interessando, né? Então, isso era muito forte. Eu cheguei a frequentar cineclube frequentemente, se você vai ver, né? O Zé Gaspar, por exemplo, Zé Gaspar, que nós conhecemos na universidade, né? Um cinéfilo, né? Um grande intelectual, o próprio Mar Souza, que era um cinéfilo. Então, ele, no sistema, vamos dizer, cultural, dentro da educação, sempre teve essa efervescência que é
tem interesse, é igual quem gosta das artes. Nunca é uma coisa, pode-se dizer, popular, né? Como era, né? Não tem como. É isso mesmo. Isso mesmo, Mauri. Só para dizer, comparar, vamos fazer uma analogia com a semana de 22. Quando surge a semana de 22, ela é muito criticada, ela é feita por uma elite de artistas e o povão mesmo não aceita aquilo. Aquilo ali é arte, aquilo é poesia, mas ela fez um marco e foi devagarinho sendo, né, divulgada com o povo também. A mesma coisa com o Clube da Madrugada. A princípio não era aceito, mas como eram muito intelectuais e pessoas influentes, eles tinham acesso aos jornais, tinha uma página no jornal A Crítica, que era Madrugada, página de cultura. Então, eles publicavam naquela página, então já começava a divulgar na mídia impressa, né, na época. Eram intelectuais que trabalhavam no governo, né? Por exemplo, o escritor, não era poeta, o escritor Arthur Ingrasso, ele era editor do jornal, então tinha essa abertura. Moacir de Andrade, ele era funcionário da universidade e dava aula também na escola técnica na época. Na época parece que era só da escola técnica. Então eles tinha essa abertura, porque eram muito intelectuais. Eu tenho um amigo meu que era advogado, que era poeta, que eu falei ainda agora, o José Coelho Maciel, já também falecido. José Coelho Maciel é advogado. Então, eles foram devagarinho divulgando. Hoje, o Clube da Madrugada é uma referência, né? Mas é aquilo que eu digo, não era popular na época, não, como... Acho que a tua pergunta é essa, né? Como é que era... Não é isso, Karine, que tu queria saber se era aceito, assim, pelo o povão, não, mas tem essa... Mauri, Isso. tem outra coisa que tem a parte inversa também, porque na época ninguém aceitava a música de beiradão, aqueles brega, era brega aquilo, os intelectuais não aceitavam. Hoje o próprio intelectual, o Mauri pode falar, que o próprio Mauri fez um trabalho com o Teixeira de Manaus no teatro, né, uma homenagem. Então, É hoje um bom exemplo. já aceita. É um bom Existe exemplo. né? O brega na época era povão, o brega às vezes pode ir até para o Teatro Amazonas. E aquilo que era intelectual hoje vai também para o povo. Tem esse vice-versa. São grupos aí. Fala o Teixeira de Manaus aí. Esse é um bom exemplo. Para vocês terem uma ideia, na época, o Teixeira de Manaus era o músico mais famoso no Amazonas, aqui no Norte, e para que ninguém saiba, ele era mais famoso no Nordeste e no exterior. Então, nas discotecas, na França, na Espanha, o Teixeira de Manaus era tocado, ele era muito popular. E essas coisas que a gente faz só quando é jovem, né, me incomodava, porque olha a coisa como era. As pessoas gostavam de uma música, independente do estilo, era uma música instrumental, que fazia sucesso, né? A lambada, era uma música instrumental, não era cantada. E era o maior sucesso. Teixeirando no teatro. Isso aqui foi em 84. Então, eu, na época, disse, um cara da importância, um bom músico que influenciou uma porrada de gente, ganhava prêmios no Nordeste, porque ele, em razão de tocar o sax, muitas pessoas passaram a ter emprego, outros músicos que tocavam sax. Eu disse, o Teixeira de Manaus precisa ser reconhecido pela classe média, ou vamos dizer, pela elite, entre aspas, né? E na época a gente fez 2 apresentações dele, contando mais ou menos, foram convidados os grandes da época, né, da carreira dele, Nino Gato, o Gerê, né, o pessoal todo. O Teixeira de Manaus ele era um multi-instrumentista, ele começava o show tocando cavaquinho, que foi o primeiro instrumento que ele aprendeu a tocar. Depois ele tocava o teclado, piano, que era... Ele começou a tocar, se tornou mais conhecido lá no Parquinho 2000 do Nacional Futebol Clube, que foi lá que o Pinduca conheceu o Teixeira de Manaus e que levou para o Sul e gravou, né? E eu me lembro que as pessoas que foram ao teatro assistir, e vamos dizer, ele, como era um macaco velho mais experiente, ele percorreu as AMs divulgando o show no Teatro Amazonas.
Então, pessoas do interior vieram naquela época para ver o Teixeira de Manaus. E eu observava na plateia, se eu conhecia alguém, eu só vi 2 pessoas que eu conhecia do meio cultural vendo. 2. O resto era pessoal do povão que foi ver o Teixeira de Manaus. E hoje você tem o Beiradão e tal, já tem livros e o Diabo A4, e na época você já tinha universidade e tudo, e por que as pessoas não prestigiaram? E não prestigiam até hoje, diga-se de passagem, né? Por exemplo, se você vai ao Teatro Amazonas, que tem uma grande programação, tanto de música clássica como de jazz e tudo, a frequência é de turistas. Você não vê as pessoas daqui. Eu sei porque eu acompanho boa parte de festivais, eu vou. Se não fosse o turista, meu irmão, esse Teatro Amazonas fechava. Maurinho, você quer falar alguma coisa? De fazer o seu registro. Considerações finais. Não, tudo bem. Eu agradeço a atenção de todos e estou à disposição. E depois eu vou passar alguns livros desse do Lira da Madrugada para o Fernando, aí ele pode sortear entre os alunos, né? Muito bom. E no lançamento do Zé Maria também, a gente pode fazer alguma coisa para eu apresentar umas músicas, fazer alguma coisa para compor, né? Lembrando que esse que nós vamos sortear vai ser só com os que estão presentes aqui, tá? Que a presença, eu recebo o e-mail do Google Meet com a presença de vocês. A gente faz o sorteio com esses que estiveram presentes hoje ao vivo, tá, pessoal? Maravilha. Boa sorte para todos. Grato aí a todos. Bye, bye. Boa noite. Abra sua porta, deixa o teu saque entrar. Abra sua